eu via uma discussão muito boa essa questão do marketing, principalmente quando se trata de fechamento de venda, né? A gente fica muito assim, será que marketing mesmo? Será que o marketing é para ter? Será que o marketing funciona para todo mundo? E aí uma coisa que eu pensei assim, poxa, vamos fazer algo para melhorar esse entendimento. Por isso que a gente vai falar também sobre vendas, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar ainda, né? Então, eu coloquei aqui o segredo, mas na verdade não existe segredo. Existe uma estratégia que é preciso montar. E por isso que cada um precisa ter o seu produto e a forma de apresentar o seu produto. Às vezes a gente olha assim, olha, eu tenho o meu produto, que eu trato pessoas com autismo, como nosso amigo aqui. Só que tem muita gente que faz isso. E a forma que você apresenta é a mesma forma que as outras pessoas que trabalham com isso apresentam. Então, aí é onde está o diferencial. Porque se você apresenta o seu produto igual a outras pessoas, você vai ter o mesmo resultado. Então, para você ter resultado diferente, você precisa ter ações diferentes. Então, eu vou apresentar aqui duas estratégias, não vai dar para apresentar mais, até por conta do tempo, do artigo, tá? E como é que a gente vai fazer para poder construir isso? E como é que a gente vai apresentar também, né? Então, vamos lá. A gente falou sobre a estrutura do documento, né? A estrutura do produto. Como criar esse produto, né? Que é o legal. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma estratégia de social selling. Para quem não sabe, o social selling, ele é uma pessoa que aborda pessoas no Instagram, nas redes sociais. O social selling, ele veio diferente de uma recepcionista, né? Diferente de um vendedor. Ele é um vendedor de conexão emocional. Então, o social selling, ele não aborda a pessoa oferecendo produto. Ele aborda a pessoa oferecendo outro, que talvez não tenha nada a ver com o seu negócio. Você sabe como é a estrutura de uma redação? Vê se está pegando aqui. Se mostra aqui o dá para enxergar? Tá. Então, vamos lá. A estrutura de uma redação é assim. Tem um início. O início da redação é o quê? Uma introdução, né? E aqui a gente vai fazer um desenvolvimento. E aqui a gente vai fazer uma conclusão. É isso mesmo. Beleza. O processo de venda é base, só que tem mais detalhes. O processo de venda vai basicamente assim. Aqui a gente vai fazer o gancho, pode botar assim, gancho. Tá? O processo de venda ele vem do gancho. O gancho, como é o gancho? O gancho é uma coisa que as pessoas precisam ter, né, para poder iniciar a conversa. Então, por exemplo, para eu conversar com vocês aqui, eu preciso utilizar o gancho. Vocês estavam ali, aí como é que tá? Tá bom, salgado, tudo mais, é um gancho. Mas eu não vou falar ali com vocês sobre salgado, eu vou falar sobre outras coisas, né? E aí eu vou começar a falar do salgado. Porque o salgado é uma coisa que vem aqui comigo, e aí era o momento ideal para poder fazer. Tá? Então, mas se eu estou no Instagram, o que é que eu vou utilizar para fazer o gancho? Então, o gancho pode ser diversas coisas. Tem gente que fala tudo para fazer o gancho. Até um vídeo de alguém caindo, não sei se já viu. Alguém caindo e a pessoa vai aprender comigo, né? Então, é um gancho, né? Então, a conversa é do mesmo jeito que sucede em uma copy. Tá? Todo mundo já sabe o que é copy aqui? Ou não ficou claro? Copy é a estrutura, é uma escrita persuasiva de um livro, tá? de um marketing, de um propaganda, tá bom? Então,
E geralmente quem escreve uma cópia é um copyright. Tá? Existe uma produção para isso, copyright. Formação para copyright. Então, a gente vai fazer serve para um gancho de propaganda, serve para um gancho, uma conversa, para iniciar uma conversa no WhatsApp, e esse gancho serve para iniciar uma venda. Por exemplo, eu fiz a minha conversão. Então, aqui eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar aqui para você ter ligação desse programa como eu vou apresentar agora, com o canal de. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a criação do documento. Lembrando que isso é uma estratégia de social selling, iniciar no valor. E é diferente da criação do produto. Isso aqui é estratégia. Lembra que na parte da gestão, que fala sobre estratégia? Então, essa aqui é o detalhamento da estratégia. Vocês viram, talvez não lembra não, porque tem muita coisa que vai levar um pouco difícil. Então, a criação do documento a gente vai fazer nessa estratégia, a primeira estratégia, tá? E a gente vai definir o ICP. O ICP é o nosso cliente ideal, tá? Depois a gente vai desenhar os scripts. O que é script? Script é como a gente vai conduzir a conversa. Então, o script, ele tem um gancho, que é justamente isso aí. O ponto inicial de qualquer conversa. Então, para você iniciar uma conversa, você precisa de um script. Para você fazer um desenvolvimento de uma conversa, você precisa de um script. E para você fazer uma conclusão da conversa, você precisa de um script. Mas, Maurício, eu sou terapeuta e a pessoa ela tem uma demanda específica. Como é que eu vou fazer um script? Dá para fazer? Dá para fazer. Só que, claro, o script ele não fala 100% do que você tem que falar. Porque existe um ponto de conexão. Não tem como você pegar um ponto de conexão e combustível. Não, peraí. Peguei o ponto de conexão que é o café. Agora, peraí, senta aí, que eu vou montar o script. E a vida daqui a pouco não dá para fazer isso. É surreal. Agora, você aprendendo a incluir esse ponto de conexão no script, aí é o tal diferencial. E o script ele é uma coisa, mas pode mudar? Pode e deve mudar. O script ele serve para você só conduzir algo de forma mais formal, né? E também saber o que fazer. Porque às vezes você vai iniciar uma conversa, o que é que eu vou conversar com a pessoa? Como é que eu vou fazer o fechamento de vendas clientes? Eu vou fazer de qualquer forma, né? Não, eu vou conversar, vou entender a demanda dele e conversar com o produto. Mas se você tiver nada escrito, não tiver detalhado, muitas vezes isso não vai funcionar, ele vai achar que o nosso produto não é legal, a gente não quer, né? Então, como a gente falou anteriormente, o mercado, não é que o mercado está ruim, a nossa estratégia ela está ruim. Então, vamos lá. A gente vai ter a isca. Para o cliente chegar até você, precisa de isca. E vão ter isca. E qual a isca que você vai utilizar? Tem gente que fala assim, olha, eu vou oferecer uma sessão gratuita de 20 minutos para levar. Ou voltando para o armazém de construção. O armazém de construção vai oferecer alguma coisa. Tem que ter uma isca. Eu vou fazer um coffee break, vou botar todo mundo para lá. Vou fazer um evento no meu armazém e nós vamos ter o seu produto. Cada um tem uma isca. Tem que ter uma isca. E tem que ter um follow-up. Tudo isso aqui não é execução, tá? O planejamento. O planejamento é o seguinte: o planejamento é 70% e a execução é 30%. Se você planejar corretamente, né, vai ter erros sempre, por isso que existe PDCA para você poder ajustar isso aqui também, né? Você consegue ter mais isso. Então, o follow-up, o que é follow-up? Quem recebeu várias mensagens aqui até fechar o ingresso? Teve algumas pessoas que tiveram recebido essa mensagem. Isso é normal, isso é um processo de venda. Isso em qualquer lugar tem que ter o follow-up, tem que ter o follow-up escrito. Então, veja, se eu estou aqui, eu faço um exemplo aqui, faço o escrito, jogo a lista,
o cliente entrou nesse processo aqui, só que ele não me respondeu mais. O que é que eu tenho que fazer? Follow-up. O que é follow-up? Follow-up é a continuação da conversa. É o que o cliente ele não pode ser abandonado. Até quando você chegar assim, olha, fez uma conversa, vamos supor que você fez uma videochamada para oferecer uma terapia e o cliente ele não fechou por conta de dar um motivo a ele. Um motivo, o cliente ele não fechou. O valor é muito alto. Aí, beleza. O que você vai fazer? Primeiro, você tem que ter uma estratégia para isso. Você tem que ter um muito diferente também que você pode oferecer. Mas não, eu só quero trabalhar só com esse produto, esse valor. Mas você precisa fazer o follow-up. O follow-up não é dizer assim, você vai, você não quer, e aí, vai fazer de novo. Não. O follow-up, ele tem que ter um script de diversas iscas. Né? E a nutrição, né? Por exemplo, autismo. Se eu falei com a mãe, se eu falei com a mãe e ela não quis fechar por algum motivo, o que é que eu posso mandar para ela nutrição como follow-up? Conteúdo educativo. E eu não estou oferecendo um produto para ela. Eu estou só nutrindo. Fulano, olha isso aqui que eu vi que é interessante. Olha essa técnica aqui do jeito produtivo, você está dando conexão para a pessoa e achando um ponto de conexão também, que de repente você não encontrou no início. Então, assim, veja, a nutrição e o follow-up ele não pode ser chato. O pessoal não sai de retorno e tal. Depende da situação. Mas no processo de venda e acompanhamento, principalmente com um acompanhamento terapêutico, não pode ser. Então, a gente pode fazer um post, um vídeo, né? Tem vídeos que é específico. Né? Vocês têm visto o vídeo que a gente fez, mas aquele vídeo foi específico para follow-up. Né? Então, notas, né? Aí, isso aqui, por quê? Porque notas é nota do Instagram. Né? Principalmente quando você faz isso, essa demanda no Instagram. Né? E essas notas aqui, ela é nota de Instagram, para justamente você conectar as pessoas. Né? Então, o que é que você vai fazer? Página de, lembrando, eu estou falando de uma estratégia social séria. O que é social séria? Social séria é uma pessoa que conversa com a pessoa, um cliente, uma rede social, se conectando emocionalmente. Uma estratégia totalmente diferenciada. Tá? Então, aqui a gente está falando da criação desse documento, que precisa ter estrutura. Tá? Não dá para a gente montar um documento aqui por conta do tempo. Então, notas, página de leads. A página de leads é o seguinte: é a busca de locais que têm leads qualificados. O que é leads, Paulo? Leads são os clientes. Né? Falando de uma linguagem um pouco diferente, o cliente de marketing. Então, leads, eles são nossos clientes, nossos futuros clientes. E a página de lead, por exemplo, se eu quero atingir empresários, eu vou na página do Sebrae. E aí, o que é que eu vou fazer para achar esse lead? Eu vou entrar no perfil do lead e vou analisar o perfil dele. Então, por exemplo, poxa, o lead, ele simplesmente tem 17 anos na página do Sebrae. Se for para a área de empreendedorismo, não vale a pena abordar. Mas, poxa, o lead ele tem algo, ele tem um negócio e tudo mais, vale a pena abordar? Vale a pena abordar. Então, analisar o perfil, essa pessoa tem que fazer isso. Né? Então, tem que estar nesse documento, fazer a análise. A qualificação do lead, que é justamente isso que eu falei. O que é que qualifica o lead? Então, as meninas que têm aqui uma questão de ajudar as mulheres a entrar na rede social, ter essa atividade, a qualificação do lead é isso, principalmente quando você entra na rede social e você vê que a mulher é empresária e ela tem posto que não tem. E aí você já vê que ela é totalmente qualificada para você. Então, a causa de incitamento. O que é uma causa de incitamento? Quando você faz a lista, faz o follow-up e a pessoa se interessou no seu produto, Instagram, qual que for.
você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com a pessoa. Você pode pegar uma forma de ligar para a pessoa. E aí, a causa de assentamento é uma cautela para confirmar informações de interesse. Não necessariamente pode ser uma ligação, pode ser uma conversa também. Né? Então, por exemplo, o meu interesse está aqui no número. Então, a pessoa pode ligar por 5 minutos e confirmar. Olha, tá, você tem interesse na sessão experimental, na matemática, tudo mais. Tem, mas que faltando essa causa de assentamento. É um filtro para causa de mente. Porque se a pessoa não atender, se a pessoa tem algum problema aqui, eu dizer assim, não, realmente, você já oferece o quê? Não é isso que existe, não. Isso aqui não faz sentido para mim. Isso é bom para você. Ninguém vai entender isso aqui. Por isso que é uma causa de assentamento para filtragem. Né? E aí tem a causa de vendas. A causa de vendas, ela tem uma estrutura complexa. A causa de venda também tem um ponto de conexão, um gancho. Você não vai entrar, por exemplo, numa aula de vendas falando sobre a sessão. Eu, pelo menos, eu entro nas aulas de vendas falando da chuva. Principalmente quando eu vou estar chovendo em Recife, eu estou falando com uma pessoa de Minas, lá está um sol. Dificilmente, pelo menos, nós temos nada no sol. Tem muito sol. Então, eu vou fazer um gancho, que aí a gente chama de monólogo, e aqui eu vou fazer uma breve apresentação. Não escrevi aqui, bom, a minha apresentação ela tem que ser estruturada. Então, eu vou fazer uma apresentação para o cliente de que forma? Eu vou demonstrar o meu produto aqui. Por isso que é importante a criação do produto físico. Então, quando eu criar um produto, eu tenho que saber exatamente o ponto de conexão do meu cliente, do meu nicho, mas o ponto de conexão do cliente eu não sei ainda. Eu vou começar, vou descobrir, mas não é aqui ainda. Então, eu vou fazer uma apresentação. Olha, e tal, trabalho com isso, tudo mais. Aí você tem que ter o gancho. Por exemplo, eu atuo com pessoas que querem progredir no marketing e têm uma vida muito corrida. Com mulheres que querem progredir no marketing, têm uma vida corrida e elas não conseguem conciliar a vida do cotidiano dela com um aprendizado ou com uma prática. Aí você já tem um certo gancho na apresentação. Na apresentação também você precisa de gancho. Você precisa de um gancho de início para aprender a lição da pessoa, e você precisa de um gancho na apresentação para você continuar aprendendo a atenção da pessoa. Tá? E aí, na apresentação, você tem que falar um pouco de você. E falar sobre você, aí a gente vai falar sobre história interna, né? Você tem que falar de história interna. É importante você falar um pouco sobre você. Mas, olha, você vai passar meia hora falando de você, porque vai se cansar e falar, não, é o quê? Eu estou atendendo ele, né? Então, você precisa falar sobre a sua jornada. E tem momentos da sua jornada que você precisa descobrir como você vai conectar isso com o cliente. Por exemplo, provavelmente aqui na tua frente tiver uma dificuldade de marca alguma vez. E como foi esse momento? É esse momento que você tem que apresentar para elas, porque elas têm que quebrar o pensamento que não é possível. Porque quando o cliente chega para você, dependendo da estrutura de marketing, ele chega totalmente descrente. E ele já chega com uma objeção. Trabalhar a objeção é uma coisa muito difícil. É difícil demais. É difícil demais. E como trabalhar essa objeção sem ser chato? Não, olha, vai funcionar, vem comigo. Aí o cliente vai dizer, mais um. Quando você se conecta,
Aí eu falo o seguinte, então vamos lá. Depois de fazer a apresentação, a gente vai deixar a pessoa falar. Né? Aqui é onde está a conexão. Então, aqui é onde está a conexão. Quando a pessoa vai falar, a gente vai querer saber o seguinte. Primeiro, como é que fosse você aqui? No meu armazém. Por que você veio no meu armazém? Por que você veio na minha clínica de autismo? Aí a pessoa pode falar, não, porque o filho é assim, sabe, tal, e aí você precisa se conectar com isso, usar a empatia para começar a ter uma conversação. E em momento nenhum você aqui vai falar do todo mundo. Né? Mas uma vez que você for fazer a apresentação, vai falar do todo mundo. Você vai falar sobre a clínica, a sua clínica, você vai falar sobre você, mas sobre o produto não. O produto é outra coisa que está presente. Porque você precisa gerar valor ao produto. A gente não deixa algo quando a gente não gera valor. Mas quando você é uma pessoa não tem condições de pagar, beleza. Pode ser não naquele momento. Mas e pode. Não esquecer da pessoa. Gente, pense o seguinte. Quando você conversa com ele a primeira vez e você esquece, ele não vai formular. Realmente, a gente não está merecendo tudo. Por quê? As pessoas querem sentir que você está disposto a cuidar dela, a ajudar ela. E o follow-up é muito importante por conta disso. As pessoas precisam entender. Então, se a pessoa fez o tráfego, eu ofereci um produto e a pessoa não quis, a pessoa pelo menos precisa dizer o porquê. Não é o que eu queria, eu não posso pagar por isso. Por quê? Trabalhar a objeção é você estudar ela. Toda objeção de uma solução. E aí você vai entender se cabe para você ou não. E aí você vai falar, você não quis dar continuidade ao atendimento só para saber por quê. Não, porque realmente eu acho que caro. Mas você quer saber como é que funciona e tudo mais. Mas não experimente e já pergunta esse cara. E aí, como é que faz? Quando o cara insiste muito, não tem o que fazer. Realmente, não tem. Então, ele está fazendo uma pesquisa do mercado. E assim, quem quer resolver o problema, a pessoa quer resolver independentemente de qualquer coisa. Então, por isso que a conexão é extremamente importante nesse momento. Então, vamos lá. Você fez a nutrição, fez o follow-up, nota, livre. A gente falou aqui, caldo de assentamento, caldo e vende. E aí você vai fazer a conexão do seu cliente. Tá? Aqui, você precisa achar o ponto de conexão. E aqui ele fala. Aqui ele vai falar. Aqui você não pergunte, aqui você vai escutar ele, aqui ele vai falar. Até se você for vender um cachorro quente. Fala, você tá bom, você tá aí. Vai falar. E aqui você até precisa descobrir o seguinte: você já buscou outras clínicas, você já buscou outros cachorros quentes já. E aí, qual foi a sua experiência? Esse aqui faz parte do ponto de conexão. Por quê? O cara que está indo para você, ele está muito frustrado. Porque as pessoas enganaram ou venderam algo, prometeram algo e não cumpriram. E você precisa entender isso primeiro. Então, tem que construir uma conversa nesse sentido. Você já buscou algo? Você já fez terapia? Já fiz. E aí, deu certo? Não deu certo. Você sabe o porquê que não deu certo? E aí a pessoa vai falar, não sei, tudo mais. Se você souber, aí você vai falar. Né? Por exemplo, você já buscou aprender a como divulgar o seu conteúdo? Já busquei, nunca deu certo, eu não sei. Aí vocês precisam saber. É por isso que tem que ter o script. O script tem as perguntas e tem a resposta de vocês. Claro que isso pode mudar muito. O líder pode fazer perguntas
que não tinha no seu script, e aí como é que vai fazer? Aí é por isso que tem processo PDCA, melhoria contínua, e a gente precisa notar isso. Existe inteligência artificial gratuita que ajuda a gente a fazer isso. Por exemplo, quem trabalha de forma online e até presencial também. Eu não sei, a questão de terapia, não sei se dá para gravar, acessar. Não dá para gravar acessar, né? Bom. Mas você pode dizer, olha, eu faço uma sessão gratuita e quero gravar. Pode fazer isso? Não, né? Pode fazer. Não pode consultar como uma terapia, de forma aliada. Não, sim, esqueci. Por exemplo, eu preciso oferecer um problema. No caso da menina, vai ter problema questão de vídeo, ela não foi gravada no filme. Mas, na terapia, no psicólogo, por exemplo, um terapeuta holístico tem uma regra específica, né, para isso, né? Pode tirar uma foto, uma foto se for permitido, né? Uma foto de se eu chegasse aqui, olha, eu faço uma terapia gratuita, a gente faz uma conversa para ver se faz sentido para você. E eu gravo isso, é permitido falar para a pessoa e a pessoa concordar. Não é permitido. Porque, assim, o que você faz para a gente é que, por exemplo, você está lá na sessão. Se o paciente gravar, o paciente pode gravar. E não perguntar se você, como terapeuta, pode seguir esse processo. Porque o nosso conselho deixa muito claro é que avaliar o sigiloso deve ser online ou presencial não se trata. Nem no vídeo e nem em saúde. Não se trata. Por isso que tem um vídeo de uma terapeuta dos Estados Unidos e ela estava divulgando como foi, na época da pandemia, a paciente dela tinha depressão e a menina não falava. Então, eu sei se você ela nunca falava, a menina estava na cama. E depois ela foi desanimando. E o que todos nós nos perguntamos foi que ela fez isso. Como é que ela gravou todos esses dias e agora ela está divulgando? Mas isso é no Brasil. Isso é no Brasil. Aí, se lá permite, aí eu não. Mas também não sabe se foi engraçado o CNPq. Mas assim, o que dá para fazer? Dá para anotar. É obrigatório. É obrigatório, né? O paciente ele tem que ter o prontuário dele. Se ele quiser, ela tem que dar. Então, assim, transcrever pode. É diferente. Porque para você transcrever, você gravou. Mas gravou, então não pode. Mas, assim, não tem a gravação de áudio, tem só a transcrição. Não tem a voz da pessoa. Você está na videochamada e aí está escrevendo o que a pessoa está falando, não está gravando. Pode? É legal você dizer assim, um paciente no consultório. No consultório, dá para fazer isso também sem gravar. Dá para fazer isso também sem gravar. Só para escrever o que a pessoa fala. Depois está pesquisando para ver se isso é possível. Porque se for possível, se não for possível, tem as anotações. Mas se for possível, a IA, ela vai te dar todo o caminho de onde você perdeu o ponto de conexão. Se você tiver dificuldade de fazer isso no início. Se você realmente não souber fazer isso. E ele vai dizer, olha, você poderia seguir esse caminho. Você estudou, sabe da ideia do CNP, se a IA está dizendo para ela ou não. Eu sei que você pode fazer uma vez que a gente vai fazer uma conexão, eu acho que
ir lá, variar e colocar o prontuário dos pacientes que fazem os fones e serviços. Mas variar, transcrever a conversa sem que o paciente saiba. Pelo menos Não, mas vamos lá. Não, mas transcrever sem saber. Mas sem que falar, olha, essa conversa não está sendo gravada, mas está sendo descrita automaticamente. É porque como mudou muito, pode ser que o CRP nem tinha consideração. Transcrever realmente a conversa. O RA ela vai falar tudo o que se passou na conversa, vai fazer anotações automaticamente. O objetivo é justamente você utilizar isso para você analisar a conversa. Porque, veja, eu entendi. faz uma pergunta para você, só para mim. Porque seria uma solução para auxiliar. Porque, gente, veja só, a gente pode ter 30 anos de carreira, pode ter muita experiência, mas não, somos seres humanos. A gente vai falhar. E às vezes está no momento da nossa vida de sobrecarga que a gente está lá com o cliente. Eu sei que a gente estuda para realmente desconectar tudo. A gente não pode misturar a vida pessoal com o emocional. Mas nós somos humanos. E nós não funcionamos 100%. Precisamos admitir. E precisamos admitir que precisamos de ajuda. Então, existe essa possibilidade. Foi um prazer. Eu vou gravar o resto e eu passo para vocês. Então, assim, a gente precisa criar essa conexão. E a conexão, ela requer um estudo em cima daquela sessão. Independentemente da área. Aquela conversa, ela precisa ser estudada. Precisa ser debruçada. Principalmente se você não fechar. Você precisa saber exatamente o que existe, independentemente de ter algo mais barato ou caro. Porque a pessoa compra uma coisa de 5 mil e eu não vou fazer 50 mil. Bem, que tem questão de valor, de condição financeira que a pessoa tem. E outra, quando se fala de terapia, a pessoa precisa entender o seguinte. A gente está falando como bem a pessoa. A pessoa, ela está lá para poder ser ajudada. E será que ela sabe que realmente ela precisa disso, que é o momento para ela fazer isso? Como é que é a consciência que ela vai tomar? Ela tomar consciência, não por questão de empurrar algo, não por questão de empurrar algo para ela, mas para realmente ela entender que ela precisa. Por exemplo, ela precisa realmente desse acompanhamento para saber mexer no trato humano. Ela precisa disso. Porque ela está frustrada, ela já passou por muita coisa. E eu tenho certeza que eu vou ajudar ela. E se eu não conseguir conduzir, eu preciso achar realmente esse ponto de conversa. E quando eu achar isso no fechamento, eu não conseguir fechar, aí eu venho para cá. Isso é direito, que é uma coisa que seria outra. Então, a causa de vendas, se a gente não concluir, a gente vai para a recuperação de vendas. Mas a recuperação de vendas, sim, porque um percentual não vai fechar, sempre é um percentual sempre maior. E às vezes os que fecham, quando vai fazer o pagamento, não conclui, ou desiste depois. E aí, depois disso, tem referentes. Então, deixa eu mudar aqui. Então, estratégia 2. Vou passar para a hora de investimento. Então, pesquisa 2 do nicho. É importante a gente pesquisar 2. Criar a escrita da criação da copa. Então, a gente precisa trabalhar isso. Que é basicamente essa estrutura aqui que ele disser. Tá? A gente precisa gravar áudio ou vídeo. A gente precisa pesquisa de imagens. Agora, a pesquisa de imagens são imagens que realmente conectem com o seu cliente. Não é qualquer imagem. Então, existe uma estratégia específica para poder pesquisar a imagem.
Então, pesquisa de impactos de sons, né? Então, o som, né? Tem um estudo que as pessoas se conectam muito com o som. Né? Então, as pessoas, elas buscam isso, elas buscam algo visual, né? E algo sonoro, para poder se conectar. E a junção dos elementos, né? E você precisa escutar a cópia e ver se se conecta. Se você escutar uma cópia, né, num vídeo que você gravou, você se arrepiar, você está no lugar certo. Né? Senão, você tem que rever todo esse processo. Depois você vai postar o conteúdo no YouTube, tá? Beleza. Gente, o tempo da gente estourou. Você, como é que está o tempo de vocês? Porque se der, a gente faz a segunda dinâmica aqui. Se não, a gente volta na própria finalização. É melhor? O que vocês acham? Eu estou com vocês. Como é que está? Como é que está? Pode fazer? Pode fazer? Então tá. Então, a segunda dinâmica é o brainstorm. Tá? O brainstorm, como é o brainstorm? O brainstorm, ele é a solução de problema dentro da sua empresa. Então, é a mesma coisa. Você vai criar, você vai criar, não, você vai dar uma causa da sua empresa, um problema, e aí você vai trabalhar nas causas raiz dele e a solução desse problema. Então, a gente seguir o mesmo passo. Vocês entram no QR Code, vão fazendo, e se tiver dúvida, vocês vão perguntando. E depois ele faz uma pré-formação. E se não conseguir também acessar, ou tiver algum problema, você me avisa. Tá? Então, é justamente para você ver o seguinte, para despertar a mentalidade de vocês, e quando a gente tem um problema, precisa correr atrás para a solução dele. Então, qual é o problema da gente? Captação de cliente. Você vê, essa questão de gravação de sessão não tem nem na minha mente. Aí, a gente acabou tendo um problema aqui. Poxa, eu precisava gerar uma conexão para fazer um formulário, mas eu não posso gravar para poder ser auxiliado, depois assistir a minha gravação. E aí, a gente conseguiu achar, teoricamente, uma solução. Teoricamente, ainda vai ser analisado. Mas o confidencial, ele serve para isso. Ele serve para você não achar que as coisas são impossíveis, porque existe uma estratégia muito atrás disso. Então, serve para você destravar um pouco sua mente para a questão das soluções. Sim.
Você já lembra uma coisa complexo, devido no colo, né? Eu queria ver se carregando aqui. Quer dizer, que dá, agora tem que ter restrição. Abriçando. A cabeça mesmo.
Quando você finalizar, você dá. Já aparece na hora. Você pode dar uma Água, porque a água é água. não.
Eu tenho uma coisa, eu chamaria de interno. E assim, dentro do PDCA, você consegue existe a faixa. E a dela tem lá, ele mais dois. Aí, quando eu cheguei ali, eu fiz o exame. Você tem que apresentar uma coisa que não era ninguém que fez, né? O link era tão cansado para poder avaliar sobre ele. Aceitar, ouvir, a diretoria participar, gravando. Chegando no assunto, acesso mais a tirar um pouco de estrutura, também você tem isso, mas ele fez sobre como resolver soluções porque para a inspeção de mercadoria do setor de distribuição, a inspeção de mercadoria do montapá, e aí os processos de expedição também nesse caso, aí toda vez que ele fazer um processo, fazer um checklist, tem ele consegue melhorar ele demorou é o que ele sabia dele o tempo do projeto eu fiz ideia fazer esse projeto 8 meses sem entendeu? Terminaram? Sim. Eu consigo terminar também? Bom, todo mundo terminou então. Então, assim, eu não vou olhar aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou avaliar, depois vou dar um retorno para vocês, está respondendo tempo, tá bom? Tranquilo. Então, depois eu falo com cada um e vamos feedback sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Maurício, o conteúdo, eu tenho certeza que vocês gostaram do conteúdo. Eu tenho certeza também que não dá para botar em prática assim. Né? Porque é bastante conteúdo para aprender. Né? E como é que a gente vai fazer, ter energia para poder aplicar tudo isso? Né? Por isso que eu criei um acompanhamento. Tá? Esse acompanhamento, ele é um acompanhamento de 6 meses. Tá? E ele serve para qualquer nicho. Tá? E eu desenhei, estruturei exatamente 6 meses de acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é feito em grupo e tem partes individual. Tá? Então, como é que funciona? Esse acompanhamento já está acontecendo com alguns terapeutas de forma online gravada. Tá? Para quem for entrar nesse acompanhamento, a gente já vai pegar 2 aulas que já está gravado. E o que é que a gente fala nesse acompanhamento? No acompanhamento, a gente fala sobre a fundação da sua empresa, tanto seja no digital como no físico. Né? E a gente fala sobre o nicho, a autoridade, transformando. E uma coisa aqui, na autoridade, a gente vai falar muito sobre a criação do produto. Então, durante um mês, uma vez por semana, a gente vai ter uma aula, tá? De forma online,
E aí eu estou dando esse conteúdo aqui. Então, o próximo conteúdo aqui que não está aqui, a gente vai falar sobre produto, criação, detalhadamente do produto e a precificação dele. Tá? E depois a gente vai falar sobre o tráfego orgânico, estratégias específicas do tráfego orgânico. Então, esse conteúdo aqui, ele tem no mínimo 4 aulas, 4 encontros de 1 hora, 1 hora e meia, encontros de 1 hora e 40, que são gravados por semana, por mês, tá? No mínimo. Vai ter meses que a gente vai ter que fazer 5 aulas por conta do conteúdo. O conteúdo é muito denso. Então, no segundo mês, a gente vai trabalhar sobre a atração, tráfego pago, a copy e a nutrição de leads. Como vou fazer o tráfego pago, então a gente vai entrar em ferramentas, por exemplo, o Google Negócios, o Facebook Ads, né? Não sei se vocês, que muita gente muita gente utiliza o impulsionar do Instagram, mas existe uma ferramenta MetaBusiness que você pode segmentar melhor o seu anúncio, definir o seu público para você direcionar melhor e conseguir clientes mais qualificados. A gente vai falar isso enquanto a copy, então a gente vai escrever uma copy junto dentro de um encontro desse. A gente vai falar tanto a teoria como a prática. A nutrição de leads. Como a gente vai fazer a nutrição de leads, o follow-up e tudo mais, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Então, tem tudo o que tem aqui e muito mais. No terceiro mês, a gente vai falar sobre execução. Primeiras sessões de médicos. Maurício, mas se eu não trabalho com terapia, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma sessão? Vou fazer uma sessão. A sessão, ela não precisa ser só para terapia. Como eu falei aqui, ela serve para qualquer pessoa. Né? E as métricas disso. Porque as primeiras sessões, onde está o segredo do negócio, para você poder conectar melhor esse cliente, tanto fechar uma venda, como você dar continuidade ao atendimento da pessoa e essa pessoa trazer o cliente. Então, como é que a gente vai fazer no detalhamento de cada sessão? Como a gente pode fazer? No quarto mês, a gente vai trabalhar a revisão, depoimentos e primeiros produtos. Tá? No quinto mês, a gente vai trabalhar sobre escala, equipe e gestão de pessoas. Então, como a gente pode formar uma equipe? Você veja aqui, basicamente é o último passo, um dos outros, para poder a gente fazer, que é a formação da equipe. Então, a gente precisa ter toda uma estrutura antes. Né? E aqui a gente vai falar sobre a expansão do outro ambiente. Parceria, esses novos negócios também que a gente pode fazer para aumentar o nosso negócio. O conteúdo em si. Esse conteúdo tem 60 horas de aula, tá? Juntando com o conteúdo e os encontros também. Tá? O acesso à comunidade de WhatsApp, vai ter uma comunidade de pessoas que já estão lá, tá? Terapistas, outros empresários, a gente vai trocar ideia, bater, fazer mais network. O acompanhamento quinzenal de forma online individual, por 6 meses, sessão de 1 hora. Então, a gente vai, sim, fazer uma sessão individual além da aula. Então, por exemplo, a gente vai dar aula para você montar o seu produto, montar o seu negócio, e aí você tem dificuldade. O que a gente vai fazer? A gente vai se encontrar quinzenalmente para poder falar sobre isso. O acesso gratuito aos eventos, presenciais e online por 6 meses. Então, além desse evento, a gente vai fazer outros eventos. Tá? No final, vocês vão preencher uma pesquisa de satisfação, e vocês vão dizer exatamente o que é que vocês querem ver nesse ponto, se vocês querem participar de alguns encontros, se vocês querem mais conteúdo. Né? Então, a gente vai montar uma estrutura, a gente vai fazer uma estrutura cada vez melhor. E esse momento é o início, a gente está aqui no início. Então, a ideia é realmente trazer pessoas mais qualificadas para a gente tomar network, fazer network aqui e, de repente, a gente conseguir parcerias ou vender o nosso produto e, assim, a gente poder fazer conexão. É a melhor forma hoje de encontrar clientes qualificados. O acesso gratuito aos eventos, acesso à história de vendas estratégias gravadas, tá? Para você entender exatamente como é que eu faço para poder fechar uma venda
mentoria ou de alguma outra coisa. Um link, né, um post personalizado, inclusive, para as suas redes sociais. Então, não necessariamente são posts, a gente pode fazer um vídeo para vocês, para poder engajar, igual a gente fez aqui. Quem vai fazer isso é Vitória, então, vocês, a possibilidade de divulgar sua marca nesse evento. Então, a gente vai ter um espaço também para poder divulgar sua marca no evento e falar da sua marca também. A possibilidade de divulgar sua marca no site da Simplificar nas redes sociais. A gente vai abrir um espaço para você colocar lá, né? Olha, eu trabalho com terapia, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com qualquer tipo de produto. Então, a gente vai fazer uma parceria e a gente vai colocar isso lá. E desconto de 50% na criação de produtos com a social media. Então, a Vitória tem um valor que ela cobra para fazer o site. Ela tem um valor que ela cobra para poder fazer um post, que não é barato, porque é um produto realmente de qualidade e que dá certo e que engaja. Né? Você viu aí que eu posso até mostrar para vocês que realmente o post que eu fiz, eu gastei muito para poder atrair as pessoas até aqui. E a gente conseguiu fazer um evento. Não ficou lotado por conta da chuva, né? Mas todo mundo cumpriu o evento. Né? E a gente realmente, os ingressos se esgotaram. Então, você vai ter essa opção de fazer algo, além de você conseguir um post gratuitamente, você vai conseguir 50% de desconto na criação de outros produtos. E você vai ter acesso total à gravação das aulas do mundo. Então, você tem 60 aulas de conteúdo que são gravadas e você vai poder assistir por 6 meses, por mais de 6 meses. Então, você vai ser acompanhado por 6 meses. Então, o lançamento vai terminar em final de julho, né? Julho, março, abril, maio, julho, final de julho, e você vai ter mais 6 meses para poder acompanhar o conteúdo. Tá? E aí que fica a pergunta: quantos milhões custa esse tipo de acompanhamento? Aí você vai ficar de boca aberta agora. Porque, na verdade, a ideia da gente não aqui eu vou te falar, você vai aproveitar que não é nem para a gente. Não vai ter dúvida. Olha o que a gente está querendo montar. Quem viu o vídeo, viu lá, a gente quer montar o maior ecossistema já visto desse tipo de conteúdo. E para isso, a gente precisa de pessoas desse ecossistema. Por isso, a gente está fazendo uma condição muito especial. Tá? Quanto é a condição anteriormente para tudo isso? 6 meses de acompanhamento. Quem é psicólogo aqui, terapeuta, sabe que 6 meses você não paga isso, não. Terapeuta paga. A pessoa paga 6 meses de terapia psicóloga aqui, não paga. Não paga. Sabe quanto eu cobro aqui por 3 meses de acompanhamento de terapeuta? R$ 2.500, 3 meses. Acompanhamento terapêutico para 6 meses é R$ 5.000. Só que isso é o valor de antes. Agora está todo mundo sentado. Esse é o valor que a gente vai fazer agora. Então, assim, a gente vai fazer 12 vezes de 24,70. 6 meses de acompanhamento no cartão de crédito. Ou você pode fazer no Pix, você pode ter. Maurício, eu tenho interesse, o que é que eu faço? A gente vai fazer uma avaliação do evento para você colocar. Não precisa formar, se tem interesse agora, se precisa colocar no ponto lá. Né? Se tem interesse, se não tem, se é livre, tá bom? A gente vai fazer uma terceira dinâmica agora, que é justamente para a gente. É a última dinâmica. Essa dinâmica é a dinâmica mais rápida, tá? Essa dinâmica aí, ela demora 10 segundos aproximadamente para questões. A gente tem 15 questões. E aí, a gente tem que ter por 3 minutos que a gente vai fazer. E essa dinâmica, ela consiste em quê? Responder coisas que a gente falou aqui. É um questionário, é uma mini prova, só que a dinâmica, ela consiste em ganho quem fazer mais rápido. E ele tem cada questão, acho que é bem segundo, né, cada questão. Então, assim, quando você iniciar, ele vai começar a contar o relógio, você vai botar o nome, né? É isso. Vai iniciar, vai ler o QR Code, você vai colocar o nome e vai começar a contar o nome. E você começa a responder. Aí, no final, eu acho que dá a avaliação. Tá? Bom, enfim, eu vou botar aqui para vocês.
Depois dessa dinâmica, a gente tem a avaliação e o nosso está finalizado. E aí eu preciso que realmente vocês façam a avaliação do evento, até para a gente saber como é que está a dinâmica, como é que foi a minha apresentação, como foi a vitória, porque a gente precisa melhorar cada vez mais e ofertar algo melhor cada vez mais, tá bom? Então vocês podem fazer isso agora. Oxi, você foi lá, isso aqui não está coisa. Tira a foto do negócio dele, a marca dele. Isso sabe que não tem, né? Nada reserva. Não está assim, não liga, não. Então, eu não sei. Eita, aí não está parte do índice. Alguém conseguiu acelerar? Não consegui, não. Ele pega aqui, eu pensei que já ia direto com eu não tenho. Ô, Vitória. Vitória. Me dá uma auxílio aqui. Eu esqueci como é que. É aqui, tá? Mas não tá ainda. Tá na minha conta. Eu entrei, ele dá aquela página. Deixa eu dar isso aí. Como eu já queria apresentar? Aqui, apresentar. Aqui. Olha o pin aqui. Vocês colocam esse pin aqui para vocês poderem acessar. Vocês estão vendo aí? 5738875. Conseguiu passeio. Estudo. Aqui, ó, teclado. E tem aqui.
Ô, Vitória, tu vai fazer uma questão para mim? Aí agora está respondendo rápido. Poxa, como é pode ir? Vamos pegar o apelido dela. E o bonito dela vai mudar se quiser. Ah, mas não vai para fazer questionário. Não está você para ver. É isso, começar a conseguir, depois não vai. Olha, aí tem que além de você, fala esse lugar, Mas só no computador, né? todo mundo dela está. Voltar, você tem aqui. Não dela, ela é qual? Não vai, não? Não, ah, tá. Nem todo mundo aqui conseguiu. Aqui, vai aqui. Vou falar aceituada. Vai fazer? Você vai fazer um joguinho? Então começou agora. Ah, mas não vai. Só fez para. Não vai ter que passar lá. Ah, tá ali, eu tô procurando isso. Ah, Quanto mais rápido responder. então, vocês respondem aí com o celular. Não paga nenhum. Não pode dizer não, mas a resposta que você. Ah, tem que ver o fim. Não é nada. Eu tenho que ver você. Eu fui ficar em dentro, não está me pegando. Então, Agora a próxima. tem que pensar, né? Tem que cair de passando, então, né? Começar. Em primeiro lugar. Eita. O que é estratégia de referidos? Se conectar emocionalmente com o cliente, pedir cliente referência, falar da vida do cliente ou fazer o cliente gostar de você. Todo mundo ficou avançado. Próximo. O que é PC? Nessa pergunta. Todo mundo já fez. Avançado. Maurício Pio formou mais de 100 líderes em uma década. Avançado. O acompanhamento da Ressignificar é de 6 meses. Não muito esperto. Marketing é só postar no Instagram. Tráfego pago sem estratégia pode ser comparado a quê? Falta uma pessoa. Qual dessas afirmações é verdadeira sobre o marketing digital? Likes são os principais indicadores de sucesso, marca de condição. O que realmente faz o cliente confiar em uma marca hoje? Em uma estratégia bem feita, o marketing acontece principalmente quando quantas dinâmicas o evento tem? No evento foi apresentado 3 fluxogramas. Verdadeiro ou falso? Quantos benefícios tem o acompanhamento de 6 meses? 8, 17, 15 ou 11? Ó, 2 pessoas acertaram. Acertou. Hoje eu fiz.
O valor do acompanhamento é de 247 e a pessoa é acompanhada por 6 meses com encontros semanais e quinzenais online. Verdadeiro ou falso? Se não faz o acompanhamento de 6 meses, só não faz o acompanhamento de 6 meses quem não quer. Verdadeiro ou falso? Show. Vamos ver a pontuação final agora. Awane, Ah, o ficou Daniel tá falando. Bom, não fez Ela tá bom ajudando a outra. Vamos separar da próxima vez. Ah, Essa reunião que querem separar a gente. E a primeira também não fiz. Eu também quero ir, não quero me dizer que tinha que responder a ele. beleza. Eu vou mandar só uma pesquisa de satisfação aqui e para a gente poder finalizar. Pronto. Aí é importante que vocês fazerem para poder auxiliar, né? Tanto dar o feedback de vocês, como e também ajudar a gente a melhorar sempre esses conteúdos. Eu acho. O pessoal ficar avançando. Se precisar fazer, por isso que eu queria. Eu vou finalizar aqui. Eu tenho que responder. É, não é brincadeira, ela queria saber se a gente foi, né?